No calendário sagrado da Igreja Católica, o dia 18 de julho resplandece com a memória de um homem cuja vida foi marcada por coragem, pureza e fidelidade inabalável ao Evangelho. São Frederico de Utrecht, bispo e mártir. Em tempos conturbados do século IX, quando a verdade muitas vezes era silenciada pelas conveniências do poder, ergueu-se uma voz firme no norte da Europa, na região dos Países Baixos, proclamando o que era justo, defendendo a moral cristã, combatendo heresias e protegendo os mais fracos. Frederico não foi um bispo comum. Ele caminhou entre os pobres, visitou os vilarejos esquecidos, enfrentou os perigos da evangelização e, sobretudo, não se calou diante da corrupção que rondava até mesmo os palácios imperiais. A sua palavra era como fogo, purificava e incomodava. Seu coração, porém, era como o de Cristo, compassivo, justo, disposto a perdoar até mesmo seus assassinos. Neste dia, a Igreja celebra sua memória não apenas como um testemunho do passado, mas como uma chama acesa para o presente. Em um mundo onde a verdade é frequentemente negociada, São Frederico nos ensina que o martírio não é apenas morrer por Cristo, mas viver por ele com autenticidade até o fim. Antes que o nome de Frederico ecoasse nos altares da igreja, ele era apenas um menino com olhos cheios de luz e um coração voltado para Deus. Nasceu em meados do século VIII na Frísia, uma terra de guerreiros e comerciantes, onde o cristianismo ainda batalhava contra as sombras do paganismo. Seu nascimento foi visto como bênção por muitos, pois já desde os primeiros anos mostrava uma sabedoria incomum, uma piedade que resplandecia, mesmo no silêncio. Com o tempo, seu amor por Cristo se transformou em missão. Entrou para a vida religiosa em Utrecht, cidade que já fervilhava com as sementes da fé cristã. Ali, sob a orientação de grandes mestres, estudou as Escrituras, os padres da igreja e aprendeu a viver o Evangelho na prática, ajudando os pobres, consolando os enfermos e ensinando aos jovens. Em pouco tempo, tornou-se sacerdote. Seu coração ardia em zelo pelas almas e isso logo chamou a atenção dos bispos e líderes da igreja. Sabiam que havia ali algo além de talento, havia santidade. Assim, não demorou até que com apenas cerca de 40 anos, fosse consagrado bispo de Utrecht. Seu olhar era firme, sua voz serena e seu espírito imperturbável. Era o ano de 825 e começava ali uma jornada de combate espiritual que terminaria em sangue e glória. Como bispo, São Frederico dedicou-se de corpo e alma à evangelização. Mas sua missão não era fácil. O paganismo ainda estava entranhado em várias tribos e regiões. Ele visitava pessoalmente aldeias longínquas, enfrentando perigos, atravessando florestas e rios, levando a boa nova mesmo onde não era bem-vindo. Em sua humildade, andava a pé. Não se importava com a própria segurança. Um cajado, um livro das Escrituras e a cruz eram suas armas. Ele falava com verdade, convertia com amor e atraía multidões com a força serena de sua fé. Mas sua fidelidade ao Evangelho o levaria a confrontos inevitáveis. Uma dessas ocasiões, talvez a mais emblemática, envolveu diretamente a corte imperial. O imperador Ludovico Pio era casado com Judite da Baviera, uma mulher de beleza marcante, mas cujos escândalos de infidelidade e manipulação eram conhecidos até entre os fiéis mais humildes. Frederico, sem medo, condenou publicamente os abusos morais da imperatriz. Chamou-a à conversão, não com insultos, mas com firmeza cristã. Denunciou os pecados sem temer as consequências, e elas vieram. A corte começou a tramar. No ano de 838, após celebrar a Santa Missa, São Frederico foi chamado para atender um suposto enfermo. 2 homens o esperavam. Quando o santo se aproximou, foi atacado brutalmente. Esfaqueado pelas costas, caiu ao chão. Mas mesmo ferido, seus lábios moveram-se para rezar. Perdoou os algozes e entregou sua alma a Deus. Seu corpo foi velado com lágrimas e orações por todo o povo que tanto o amava. Multidões vieram de vilas e cidades. Já se falava em santidade.
Muitos diziam que ao morrer, seu rosto brilhava como de um anjo. Logo surgiram relatos de curas e milagres junto ao seu túmulo. Pessoas aflitas encontravam consolo ao rezar por sua intercessão. Um cego recuperou a visão. Uma mãe sem esperança viu seu filho sarar, e os peregrinos começaram a chegar. A igreja reconheceu sua santidade e o canonizou, colocando seu nome entre os mártires da fé. Não foi morto por uma espada pagã, mas por resistir ao pecado dentro da própria corte cristã. Isso o torna ainda mais atual, um homem que preferiu perder a vida a se calar diante do erro. Hoje ele é padroeiro da diocese de Utrecht e intercessor de todos os que são perseguidos por dizer a verdade. Sua festa é celebrada no dia 18 de julho, com gratidão e louvor ao homem que foi fiel até o fim. Depois da morte, o corpo de São Frederico foi recolhido com reverência por seus irmãos de fé. Enquanto o sangue ainda marcava o chão de pedra, os sinos da cidade tocaram sem que ninguém os movesse. Era como se o céu gritasse pela injustiça cometida. Mas no coração dos fiéis não havia revolta, havia esperança. Esperança de que aquele sangue, como de tantos outros mártires, se tornasse semente de santidade. Durante a noite, muitos se reuniram diante do corpo. Homens, mulheres, crianças, todos com lágrimas, mas também com hinos. Cantavam salmos, rezavam em silêncio, acendiam velas, enquanto o semblante de São Frederico continuava sereno, como se dormisse em paz. Uma mulher cega, trazida por familiares, aproximou-se do corpo, tocou sua mão e suplicou: Santo Bispo, servo de Cristo, permita que eu veja de novo. E antes mesmo que terminasse suas palavras, a luz voltou aos seus olhos. Ela gritou, chorou, viu o rosto do santo e caiu de joelhos. Milagres como esse começaram a se multiplicar. Os registros da época falam de pessoas curadas de febres, paralíticos que voltaram a andar, mulheres estéreis que conceberam. O nome de Frederico era agora pronunciado nas ruas com reverência e esperança. Aquele que havia morrido por falar a verdade, agora intercedia do céu por aqueles que buscavam viver na luz. E os anos passaram. Seu túmulo virou lugar de peregrinação. Fiéis vinham de outras regiões, da Germânia, da França, dos campos da Frísia, e deixavam ali seus pedidos, seus agradecimentos, suas lágrimas. Era como se o povo, carente de pastores justos, encontrasse em São Frederico uma âncora de verdade e compaixão. A cidade de Utrecht transformou-se. As relíquias do santo foram transferidas para uma capela dedicada a ele. Os vitrais contavam sua vida, as crianças aprendiam seu nome, os pobres o chamavam de protetor. E nos dias de maior sofrimento, sua intercessão era invocada em voz alta. Dizem que uma vez, em plena seca, a população se reuniu diante de sua imagem. O bispo do local, junto com os sacerdotes, ergueu a relíquia e fez uma oração em seu nome. No mesmo dia, nuvens começaram a se formar e a chuva caiu sobre os campos secos, salvando plantações e vidas. O povo chorava e repetia: São Frederico nos ouve. Mas talvez a imagem mais poderosa que ficou não foi de um milagre, nem de uma cura, mas de um homem ajoelhado na madrugada. Visto por um monge dias antes de seu martírio, São Frederico estava sozinho na capela, ajoelhado no chão frio, com os braços abertos, lágrimas escorrendo e palavras sussurradas. Senhor, se meu sangue for preciso, que ele seja semente, mas guarda minha alma firme, mesmo que minha carne trema. Essa oração não foi registrada por pena ou por vaidade. Foi lembrada porque expressava a alma de um verdadeiro mártir. Alguém disposto a viver com coragem e morrer com amor.
não odiava seus inimigos, não guardava ressentimento. Seu combate era espiritual e sua coroa eterna. Hoje, São Frederico é invocado como protetor da justiça, da integridade e da fé sem disfarces. É padroeiro dos que enfrentam perseguição por serem fiéis à verdade. É modelo de coragem silenciosa, daquela que não busca a guerra, mas também não foge da cruz. No céu, imagina-se, ele permanece como sempre foi, sereno, orante, fiel. De joelhos diante do Cordeiro, com o livro da verdade aberto em suas mãos, com a palavra Veritas gravada para sempre em seu coração, seu rosto transfigurado reflete não apenas a dor superada, mas a vitória conquistada com humildade. Ao lado de outros mártires da verdade, como São Tomás Moro, São João Batista e São Estevão, ele canta eternamente: vale a pena viver pela verdade que nos leva até Deus. E assim termina a trajetória terrena de um homem que foi luz em tempos de escuridão, coragem diante do medo e verdade diante da falsidade. São Frederico de Utrecht não buscou aplausos nem glória. Sua força estava no silêncio da oração, na firmeza da palavra e na entrega total a Cristo, mesmo diante da morte. Hoje, quando tantos se calam diante do erro, ele nos recorda que a santidade passa pela fidelidade diária, pela coragem de amar com firmeza e pela disposição de dar a vida pela verdade. Que seu exemplo ecoe no coração dos fiéis e inspire gerações a não temer as consequências de seguir Jesus com inteireza. E agora, com o coração cheio de fé e gratidão, unamo-nos em oração, pedindo a poderosa intercessão de São Frederico de Utrecht. Ó glorioso São Frederico de Utrecht, que foste luz na escuridão e firmeza na verdade, nós te suplicamos, intercede por nós junto ao Senhor. Tu que enfrentaste a mentira e a corrupção com coragem, ajuda-nos a viver a fé sem medo, sem concessões, com o mesmo zelo que inflamava teu coração. Guarda a nossa boca da covardia, fortalece nossos passos na justiça e purifica nossas intenções com o amor de Cristo. Dá-nos a coragem de anunciar a verdade, de amar os pequenos e de perdoar até mesmo os que nos ferem. Tu que foste fiel até a morte, alcança-nos a graça de sermos fiéis até o fim. São Frederico, pastor santo e mártir da luz, roga por nós. Amém.